meus irmãos e irmãs? Eu espero que alguma coisa possa ir nos iluminando e nos fazer sair de uma compreensão, inclusive do mistério da morte e da vida eterna, de forma diferente. Bom, mais uma vez, é o ressuscitado, é Jesus ressuscitado. Aquele que ressuscitou foi aquele que foi pregado na cruz, foi aquele que sofreu a paixão, foi aquele que pregou o reino de Deus e conviveu com os discípulos, e aquele que nasceu da Virgem Maria. Nós não estamos falando de pessoas diferentes, nós não estamos falando de realidades sem alma ou sem corpo, que isso é heresia. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, e que viveu tudo em nós menos o pecado, e enfrentando a morte, abre uma nova forma de existência e de vida para nós. Então, Cristo ressuscitado é o fundamento de tudo. Então, se eu não acredito em que Jesus ressuscitado dos mortos, então eu não vou acreditar naquilo que nós acreditamos. Eu posso, inclusive, ser seduzido e amparado por tantas outras possibilidades, não é? Bom, então Cristo como a referência para esta realidade, tá bom? Um dado importante. Se por um lado todas as religiões, certo? E aqui nós não estamos falando só de quem acredita em Cristo, não estamos falando só dos cristãos, mas outras religiões falam também da imortalidade da alma. O cristianismo fala em ressurreição. E não só em imortalidade da alma. É também uma expressão, mas vai além. Cristo, para nós, é a chave desse mistério. É a chave do mistério do nosso futuro definitivo. É evidente que a gente não pode fazer reportagem, né? Não dá para descrever esta realidade. Mas olhando para Cristo, nele a escatologia está concentrada. O mistério do nosso futuro está concentrado. Ou de outra forma, como nos ensina a Sagrada Escritura, o que aconteceu com Cristo e acontecerá conosco. Não é assim que São Paulo apóstolo nos ensina? Se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. É essa a ideia. O caminho, por isso que a nossa fé é o caminho de Jesus. E quanto mais nós aprendemos o caminho de Jesus pelos evangelhos e pelas cartas do Novo Testamento, nós olhamos, iluminamos não só o presente, mas iluminamos o nosso futuro e sabemos ler adequadamente o Antigo Testamento e o nosso passado. O apóstolo Paulo afirma que Jesus é o homem final, é o homem pleno, é o homem totalmente realizado. Jesus, para o apóstolo Paulo, é o Adão escatológico. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Ele, Jesus, ressuscitado, é o Adão do futuro, no sentido das coisas últimas. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 14. O ressuscitado é o Cristo e Senhor. Nós sabemos que são duas palavras importantíssimas. Cristo, ou Christos, né? O ungido, certo? E Senhor, Kyrios, que a gente usa ainda do grego nas liturgias, principalmente no início de ladainha e também no Tende Piedade no ato penitencial. Ele é o ungido, mas ele é o Senhor. E esse Senhor não é o Senhor no sentido de um pronome de relacionamento, de tratamento. É o Senhor, é Deus. E ele, nele, está a garantia e o sentido derradeiro da nossa vida, a vida eterna. Em Jesus Cristo, diz São João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18. A última hora chegou. Todos os tempos depois de Cristo ressuscitado, não importa quantos séculos ainda irão passar, são todos a última hora. O que nós afirmamos com isso? Com a ressurreição de Jesus, nós já vivemos os últimos tempos, nós já vivemos
a última hora. Já e ainda não. Porque não há mais nada a ser dito para iluminar a nossa realidade. Todo o caminho de Jesus é o nosso caminho. Então, Jesus ressuscitado, fundamento da escatologia, inaugurou o fim dos tempos. Então, o fim dos tempos não está para chegar. Nós já vivemos o fim dos tempos. Entre a primeira vinda de Jesus, ou melhor, entre a sua ressurreição e entre a sua segunda vinda. Não estamos ainda no fim dos tempos, mas sim no tempo do fim. Interessante, né? Estão me corrigindo um pouquinho, né? Às vezes eu me atrapalho um pouco. Afirma o apóstolo Paulo: nós tocamos o final dos tempos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. E assim, não estamos ainda no fim dos tempos, ou seja, lá naquele momento da ressurreição final. Mas já estamos no tempo do fim, porque Cristo já inaugurou esta última hora de realização do ser humano. Bom, aqui eu gostaria de citar um teólogo chamado Hans Urs von Balthasar, que diz assim: Deus é o novíssimo. Lembra que escatologia, novíssimo, as coisas últimas, plenas, perfeitas, acabadas. Deus é o perfeito, é o realizado, é o pleno, é o acabado da criatura. Enquanto alcançado, ele é céu. Estamos falando de Deus. Enquanto perdido, o Deus, que é pleno, realizado, perfeito e acabado, enquanto alcançado, é céu. É novíssimo enquanto criatura, ou seja, nós seres humanos. Enquanto alcançado é céu. Enquanto perdido é inferno, enquanto discerne é juízo, enquanto purifica é purgatório. Jesus Cristo é a manifestação de Deus e também a suma, ou seja, o resumo da escatologia, dos novíssimos, do perfeito, do pleno, do acabado, do totalmente realizado. E por isso ele é o fundamento de tudo. Em Cristo já se realizou a nossa plena esperança. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que nós somos salvos na esperança. Romanos capítulo 8. Bom, a Igreja no Concílio Vaticano II, diante desta imagem, nos apresenta alguns trechos que eu quero partilhar com vocês. Eu vou ler devagar, isso vai ficar gravado. Eu sei que é muita citação, mas é um caminho introdutório interessante, tá bom? Para a gente depois chegar naquelas questões distintivas. Na Gaudium et Spes, número 10, a Igreja nos ensina assim. A Igreja acredita que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. Tudo isso que nós estamos falando. Agora é o magistério da Igreja que entrou. Perceber? No número 45 da Gaudium et Spes, a Igreja nos ensina assim: o Senhor é o fim da história humana, ponto ao qual convergem as aspirações da história, da civilização, centro da humanidade, alegria de todos os corações e plenitude de todos os desejos, ou seja, o alfa e o ômega, ou seja, toda a criação como seres vivos, o mundo criado, seja o ser humano, tende para Jesus Cristo como Senhor da história. Tudo tende para Ele. E tudo vai encontrar nele este aperfeiçoamento, ou esta plenitude. Por isso a gente começa a entender que quando popularmente se fala em fim de mundo, nós não podemos entender isso como destruição total. Como aquele filme, pelo menos que eu assisti mais recente, 2012. Lembra?
que vai acabando tudo se destrói, é uma tristeza terrível. Não. O fim da história a história, o ser humano tende para Cristo, que é o começo e o fim. E nele nós encontraremos esse ponto alto de toda a criação. Então esse é o magistério da igreja. Gaudium et Spes número 22. Bonito isso, falando agora de nós. O mistério do ser humano só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem, ele descobre a sua altíssima vocação. Por Cristo e em Cristo ilumina-se o enigma da dor e da morte, porque Cristo ressuscitou. Olha que afirmação belíssima! No mistério da nossa vida aqui e para a nossa vida eterna após a morte, com Cristo e em Cristo. Cristo, o Verbo encarnado, revela plenamente qual é a imagem de pessoa, de ser humano que o Pai sempre quis e nos ensina como a ser gente. E é nesse caminho de revelação que ele vem ao nosso encontro, que ele vai iluminar também o mistério da nossa morte e ressurreição. Então aqui há um caminho unido, vida, morte e vida eterna. Ou vida, morte e vida em Deus. Ou vida e morte e aperfeiçoamento, ou plenitude. Não estão separadas, mas elas estão unidas, porque a vida de Cristo foi unida assim também. Isso é muito bonito. Essa afirmação, ela é antropológica, ela é teológica, ela é escatológica. Ai, falei muita coisa. Antropológica, fala do ser humano, o sentido do ser humano, não é? Teológica, a nossa vida em relação a de Deus de forma geral. E escatológica, no sentido em que sentido? Na nossa tendência, no nosso caminho de chegar à plenitude com Jesus e com Deus. Portanto, o cristianismo é a religião que confessa que o fim último e glorioso já eclodiu. É como se fosse uma explosão, vamos dizer assim. Ele já apareceu, né? Como a flor, né? Uma pétala ainda, ou uma rosa que está ainda em botão e está fechado, e de repente, mais cedo ou mais tarde, ela eclode, né? Ela se abre e a gente vê aquela beleza. Antes ela estava ainda fechada, viva, sendo nutrida, mas já eclodiu em Cristo ressuscitado e dentro desta história. Isso é importantíssimo para nós, quando nós falamos do mistério da morte e vida eterna. Para nós, a ressurreição já aconteceu na história com Jesus ressuscitado. Dentro da história, nós podemos experimentar a força e os efeitos da sua ressurreição já aqui, mas ainda não plenamente e não totalmente. O que nos ensina a Lumen Gentium? A Lumen Gentium é uma constituição também do Concílio Vaticano II. Lumen Gentium, número 48, diz assim: a era final do mundo já chegou até nós. E a renovação do mundo foi irrevogavelmente decretada. E de um certo modo real, já é antecipada nesta terra. Ou seja, a ressurreição eclodiu. O final o fim último e glorioso do mundo e do ser humano já eclodiu no Cristo ressuscitado. E por isso, já agora, de forma antecipada nesta terra, nesta vida, nós já experimentamos tudo isso. Nós poderíamos dizer que a celebração da missa, se nós nos aprofundarmos dela, não é ritualismo, mas a celebração da missa é uma celebração escatológica, porque une céu e terra, a igreja do céu e a igreja da terra. O céu desce e vem a nós, nos sacramentos. Então, nós precisamos ampliar o nosso entendimento. Bom, a igreja afirma esta realidade com o apóstolo João, na sua primeira carta. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então nós, meus irmãos e irmãs, vivemos nesta tensão.
já e ainda não. O fim último glorioso já vivemos o tempo escatológico, porque Jesus já ressuscitou dentro da história. E por isso a nossa vida precisa ir sendo permeada, né, para esta vida feliz em Deus, não só depois da morte, mas agora, já agora. E mesmo em tempos difíceis, o Senhor está conosco, o ressuscitado está conosco.